Ela acreditava que minhas qualificações lhe davam a chave para o sucesso. Essas mesmas qualificações a levaram a um colapso profissional. Eu a vi construir uma apresentação baseada em 7 arquivos de pura ficção. Depois, testemunhei a implosão do melhor assento da plateia. Foi assim que usei paciência e precisão para desmantelar alguém que tentou apagar minha existência. Meu nome é Lucas Campbell, tenho 48 anos, sou pai divorciado e, de acordo com minhas avaliações anuais, tecnicamente excepcional, porém sem carisma para funções voltadas ao atendimento ao cliente. Tradução: faço de tudo, mas ninguém consegue me imaginar socializando em festas. Passei 12 anos no Summit Strategy Group, resolvendo desastres que teriam afundado carreiras e empresas, aplicando a mesma abordagem metódica que me manteve vivo durante 8 anos de serviço militar e 3 missões no Iraque e no Afeganistão. O serviço militar ensina lições que a vida civil jamais proporcionaria. Paciência não é apenas uma virtude, é sobrevivência. Em Kandahar, entrar de cabeça em uma situação sem informações completas resultava em mortes. No mundo corporativo americano, um confronto sem documentação adequada leva à demissão. O princípio é o mesmo. O campo de batalha, diferente. Meu esquadrão costumava brincar que eu conseguia identificar um artefato explosivo improvisado a 200 metros e uma má decisão de negócios a partir de 200 e-mails. Ambas as habilidades se mostraram extremamente úteis no cenário corporativo de Portland, quando a conta da Northrop entrou em colapso porque alguém aprovou conceitos criativos sem a devida autorização de segurança. Ligaram para mim à meia-noite de um sábado. Eu já havia reconstruído toda a estrutura de conformidade até o amanhecer, aplicando protocolos de aquisição militar que aprendi como especialista em logística. Quando nosso cliente da área de defesa descobriu que toda a sua campanha violava as regulamentações do ITAR, reescrevi 6 meses de mensagens em 72 horas, fazendo referência às diretrizes federais que havia memorizado durante meu processo de verificação de segurança. Ninguém perguntou como eu consegui. Simplesmente adicionaram o material aos portfólios e pediram bebidas para comemorar. Ser invisível significa observar tudo. Já vi nativos digitais de 25 anos apresentarem minhas propostas a oficiais do Pentágono, que conseguiam detectar a inexperiência a quilômetros de distância. Já participei de sessões de estratégia em que minhas soluções foram apresentadas, palavra por pessoas incapazes de defender uma única premissa. Fui preterido 5 vezes para cargos de diretor. O feedback nunca mudou. Lucas precisa desenvolver suas habilidades interpessoais. Na realidade, não jogo golfe com o sobrinho dos fundadores e me recuso a fingir que romper com padrões tradicionais de aquisição militar seja algo além de uma estupidez perigosa. O Summit Strategy Group ocupa os 4 andares superiores de um armazém reformado no centro de Portland. Nosso espaço de trabalho grita a agência boutique tentando desesperadamente parecer inovadora. Lâmpadas Edison espalhadas por todo lado, mesas de madeira reaproveitada e café gelado saindo da torneira. O tipo de lugar em que todos discutem transformação e evolução, mas entram em pânico quando o PowerPoint trava durante uma apresentação ao vivo para clientes federais que medem competência pelos resultados, não pela estética. Meu escritório fica no final de um corredor no 3º andar, entre a sala de servidores e a saída de emergência. O isolamento me agrada perfeitamente. Ninguém passa por ali sem querer. Posso trabalhar sem interrupções e observar a dinâmica do escritório sem ser notado. Da minha janela, vejo funcionários juniores lutando com conceitos que domine durante minha primeira missão. Quando compreender a logística da cadeia de suprimentos significava a diferença entre uma operação bem-sucedida e um fracasso catastrófico.
Meu relacionamento com os membros mais jovens da equipe segue padrões que aprendi como líder de esquadrão. Jordan Walsh, de 26 anos, me lembra os soldados que treinei no Afeganistão. Ansioso, inteligente, mas sem a sabedoria adquirida ao ver estratégias falharem em tempo real. Eu o oriento da mesma forma que orientava os recrutas. Observação cuidadosa, direção estratégica e proteção contra erros que ainda não sabem como evitar. O cliente quer inovação, disse Jordan no mês passado, frustrado após uma ligação difícil com um contratista da área de defesa. Eles pedem soluções disruptivas. O que eles realmente querem, expliquei, são soluções que funcionem dentro das normas federais. Inovação que ignora a conformidade não é inovação, é negligência. Na minha experiência, a ação mais disruptiva que alguém pode tomar é entregar exatamente o que prometeu, no prazo e dentro do orçamento. Essa abordagem me rendeu respeito entre o pequeno grupo de veteranos militares na comunidade empresarial de Portland. Mas também me rotulou como antiquado entre os MBAs de Stanford que dominavam nosso setor. Não me importava, preferia ser eficaz a seguir tendências, confiável a revolucionário. Tudo mudou quando fechamos contrato com a Patriot Defense Systems. $40 milhões para reformular toda a sua divisão de contratos governamentais e lançar plataformas digitais seguras para seus 1.200 clientes federais. O tipo de projeto que define carreiras aparece na Defense Weekly e conquista prêmios do setor. Contratos que exigem autorizações de segurança, experiência militar e profundo conhecimento de processos de licitação federais. Exatamente a especialização que eu vinha desenvolvendo há 20 anos. Naturalmente, esperava estar imerso no desenvolvimento de estratégias, realizando trabalho prático, enquanto outra pessoa assumiria o protagonismo. Desta vez, porém, foi diferente. Durante nossa reunião inicial, a CEO, Rachel Stevens, mencionou meu nome especificamente. Lucas será fundamental para o sucesso deste projeto, disse ela, olhando-me nos olhos. Sua visão estratégica e experiência em segurança são exatamente o que a Patriot precisa. Por um momento, acreditei que esta poderia finalmente ser minha oportunidade. Comecei a elaborar planos de campanha, construir estruturas de conformidade e imaginar apresentando-os ao conselho da Patriot. Pesquisei sua estrutura organizacional, estudei contratos existentes e desenvolvi abordagens que aproveitassem minha experiência em aquisições militares. Eu deveria ter percebido o padrão. Na mesma semana, o RH anunciou uma grande conquista em recrutamento. Haviam contratado uma estrela em ascensão do nosso principal concorrente, alguém que transformaria nossos relacionamentos com clientes e traria novas ideias para licitações governamentais. O anúncio incluía uma foto profissional de uma mulher que parecia ter saído de um vídeo promocional do Vale do Silício. Sorriso perfeito, postura confiante, aquele tipo de presença impecável que grita nunca ter passado 3 meses em uma base avançada, solucionando problemas na cadeia de suprimentos. Seu nome era Ashley Reynolds, e ela estava prestes a se tornar meu pesadelo. Ashley chegou numa manhã de quarta-feira como um furacão, usando botas de grife. Com 30 anos, MBA por Stanford e currículo digno de mito da consultoria, ela supostamente havia salvado 3 marcas à beira da falência, liderado transformações digitais em 2 empresas da Fortune 500 e, de alguma forma, encontrado tempo para palestrar sobre pensamento disruptivo e contratos governamentais. O escritório inteiro estava em polvorosa antes mesmo de ela concluir o processo de integração. Do meu escritório de canto, observei-a fazer suas rondas, apresentando-se com a confiança prática de alguém cuja estratégia jamais fora questionada por fiscais especializados em contratos de defesa. Seu aperto de mão era firme, seu contato visual inabalável,
e seu sorriso tinha o calor calculado de uma candidata política em jantar de arrecadação de fundos. Rachel a apresentou na reunião matinal com todos os funcionários às 9 em ponto. Ashley estará liderando nosso programa de engajamento em defesa patriótica, anunciou. Ashley irradiava a confiança de quem nunca teve uma ideia rejeitada em uma apresentação ao vivo. Ela trazia uma perspectiva inovadora e histórico comprovado de sucesso em âmbito federal. Sua abordagem para contratos governamentais revolucionará a forma como atendemos clientes da área de defesa. Depois, quase casualmente, fiquei responsável por todo o desenvolvimento estratégico, pesquisa e execução técnica. Responsável, uma palavra que significa tudo e nada ao mesmo tempo. No Exército, tínhamos um ditado: ser responsável significa fazer o trabalho enquanto outra pessoa leva o crédito. Significava que eu pensava enquanto Ashley falava. Significava que meu nome poderia aparecer numa nota de rodapé no slide 63 da apresentação final. Mais um ano como arquiteto invisível, enquanto outra pessoa recebia elogios. Já tinha visto esse filme antes. No Afeganistão, chamávamos esses oficiais de caçadores de glória. Compareciam às cerimônias de entrega de medalhas, mas não sabiam lutar de verdade. Falavam PowerPoint fluentemente, mas não sabiam ler mapas do terreno. Entendiam de óptica, mas não de operações. Ashley Reynolds tinha a mesma energia, a mesma ambição desmedida, dissociada de competência real. Ashley me encontrou naquela tarde. Ela não bateu. Pessoas como Ashley nunca batem. O protocolo militar ensina a se anunciar ao entrar no espaço de trabalho de alguém. É questão de respeito ao território e hierarquia. Civis que ignoram esse protocolo geralmente desrespeitam outros limites também. Você deve ser o Lucas, disse ela, exibindo aquele sorriso de fundador de startup. Ouvi dizer que você é o gênio estratégico por aqui. O elogio soou forçado, como se tivesse sido retirado de um manual de liderança sobre gestão de equipes técnicas. Seus olhos percorreram meu escritório, fazendo inventário das minhas condecorações militares, das fotos de missões e da pilha de manuais de conformidade federal que a maioria das pessoas usava como apoio para livros. Ela se encostou no batente da porta, ocupando o espaço como se fosse seu. Estou animada para colaborar, disse. Tenho algumas ideias inovadoras sobre o projeto Patriot que vão transformar o posicionamento deles no mercado. Sorri educadamente, fingindo ser a colega prestativa. Por dentro, eu calculava quantas horas perderia, corrigindo suas ideias inovadoras e explicando por que as regulamentações federais existem por razões muito sólidas. Adoraria ouvir suas ideias, disse eu, genuinamente curioso sobre as abordagens revolucionárias que ela havia desenvolvido nas suas primeiras 6 horas em uma empresa especializada em contratos de defesa. A experiência militar me ensinou a coletar informações antes de tirar conclusões, mesmo quando todos os meus instintos indicavam que a fonte não era confiável. A abordagem revolucionária de Ashley, como se percebeu, consistia em usar transformação digital para romper com paradigmas tradicionais de compras. Ela queria ignorar 50 anos de regulamentações federais de aquisição, considerando-as ineficientes. Quando mencionei os requisitos de conformidade do ITAR, ela apenas acenou com a mão, com desdém. Essas são restrições herdadas, disse ela. Inovar exige ultrapassar limites. Já tinha ouvido raciocínio parecido de segundos-tenentes, recém-saídos do treinamento de oficiais, que tratavam táticas de combate como sugestões e não como protocolos para salvar vidas. Os resultados eram, na maioria das vezes, educativos e, ocasionalmente, catastróficos. A confiança de Ashley me lembrou um jovem oficial que insistia em se desviar das rotas de patrulha estabelecidas apenas porque pareciam previsíveis. O artefato explosivo improvisado que hospitalizou 3 soldados
Ensinou a todos a importância de seguir procedimentos operacionais padrão. Nos dias seguintes, a abordagem de Ashley em relação à colaboração tornou-se evidente. Tudo começou de forma sutil. Ei, Lucas, você poderia me enviar a análise da concorrência para as operações da Patriot Defense Systems na costa leste? Depois, preciso do estudo de conformidade de segurança até o final do expediente. Não, por favor. Não, obrigada. Apenas expectativa, envolta na suposição de que meu tempo pertencia à agenda dela. No Exército, distinguíamos oficiais que lideravam na linha de frente daqueles que comandavam na retaguarda. Os bons compartilhavam os riscos com suas tropas. Os maus compartilhavam o mérito com seus superiores. Ashley definitivamente tinha o perfil de uma líder de retaguarda. Na segunda semana, ela já enviava solicitações dos clientes com apenas atender a este digitado no cabeçalho. Quando sugeri incluí-la nas reuniões com os clientes para que entendesse as necessidades específicas da Patriot Defense Systems, ela explicou que seu tempo seria melhor aproveitado com visão estratégica, enquanto eu cuidava da implementação tática. A tradução ficou clara. Ashley participaria de reuniões importantes com executivos, enquanto eu realizava o trabalho prático de entender as necessidades dos clientes, pesquisar requisitos federais e desenvolver soluções em conformidade. Ela apresentava minhas descobertas como suas percepções, minhas estruturas como suas inovações, e meus anos de experiência em aquisições militares como seu instinto natural para negócios. Jordan Walsh percebeu o padrão durante uma das nossas sessões semanais de mentoria. Lucas, Ashley estava se apropriando do crédito pela estrutura de conformidade que você criou para a conta da Northrop, disse ele. Ela alegou a Rachel que se baseava em experiência anterior com contratados federais. Eu havia alertado Jordan sobre a política interna durante sua primeira semana. Observe tudo, documente tudo e lembre-se que, na guerra corporativa, assim como no combate militar, consciência situacional é o que mantém você vivo. Ele estava aprendendo mais rápido do que eu imaginava. O ponto de ruptura chegou em uma terça-feira, às 18h15. Eu estava imerso na construção de uma estrutura complexa de conformidade federal quando Ashley entrou pela minha porta sem avisar. O Exército ensina a ler linguagem corporal e energia. A postura de Ashley irradiava arrogância e urgência, a combinação que geralmente antecede exigências descabidas. Preciso das suas credenciais de acesso às pastas do Projeto Patriota, afirmou ela. Não foi solicitado, respondi. Estou preparando uma apresentação preliminar para o cliente e preciso de acesso imediato a todos os documentos de trabalho, retrucou. No Exército, o acesso não autorizado a materiais confidenciais podia levar à corte marcial. No mundo corporativo americano, aparentemente, era procedimento padrão para estrelas em ascensão. Essas pastas contêm documentos de trabalho, respondi com cautela. Não estão prontas para o cliente. Algumas contêm informações restritas pelo ITAR, que exigem protocolos específicos de manuseio. Ela apenas acenou com a mão, em tom de desdém, o mesmo gesto que usou quando mencionei regulamentações federais. Eu sei o que estou fazendo, disse. Só preciso reunir algumas informações para a reunião de sexta-feira. Me envie as credenciais por e-mail. Poderia ter explicado os protocolos de segurança. Poderia ter insistido nos canais de autorização adequados. Poderia ter recorrido a Rachel Stevens e exigido esclarecimentos sobre políticas de acesso a documentos. Em vez disso, lembrei-me de algo que meu líder de equipe dizia. Às vezes, a melhor forma de ensinar alguém sobre consequências é deixá-lo vivenciá-las diretamente. Enviarei as credenciais, disse eu, mantendo neutralidade profissional. Tudo o que você precisa está nas pastas do projeto. Então ela desapareceu,
deixando apenas perfume caro e a energia residual de alguém que nunca aprendeu que algumas portas não devem ser abertas sem permissão. Enquanto seus passos se dissipavam pelo corredor, permaneci imóvel, encarando o monitor. 12 anos sendo ignorado, vendo meu trabalho desaparecer nos destaques de outras pessoas e ouvindo que eu não tinha perfil de liderança, enquanto líderes apresentavam minhas estratégias a clientes que confiavam na minha expertise. Algo dentro de mim se cristalizou. Não era raiva. Raiva queima rapidamente. Isso era frio, cortante, precisão tática. No Afeganistão, aprendemos que operações mais eficazes não são as mais barulhentas. São pacientes, planejadas, permitindo que o inimigo se derrote por sua própria arrogância e negligência. Abri uma nova pasta na minha área de trabalho e comecei a digitar. Entregas finais do Patriot LC, minhas iniciais quase imperceptíveis ao final. A armadilha estava prestes a ser armada. Criar aqueles arquivos fictícios era como planejar uma operação militar. Cada um precisava ser perfeito em sua imperfeição, profissional o suficiente para passar por uma inspeção superficial, falho o suficiente para detonar sob o escrutínio de fiscais especializados em contratos de defesa que passaram décadas identificando a incompetência de contratados. Passava as noites, depois que Ashley saía, geralmente por volta das 18h30, criando minhas obras-primas. O escritório ficava silencioso após o expediente, apenas o zumbido dos servidores e o som distante do trânsito de Portland. Esse era meu horário favorito, sem interrupções, sem política, apenas resolução tática de problemas, iluminado pelo fluorescente. Arquivo 1, Estratégia de Posicionamento de Marca 2025. A estrutura brilhava com modelos estratégicos e mapas de posicionamento, cores calibradas para impressionar graduados em MBA que confundiam estética com substância. Sob a superfície polida, inseri uma falha fatal. O posicionamento central visava mercados comerciais para contratos estritamente confidenciais do setor militar. Qualquer executivo de uma empresa de defesa perceberia imediatamente. Comercializar capacidades classificadas viola protocolos básicos de segurança operacional. É como publicar rotas de patrulha nas redes sociais. Obviamente imprudente para quem tem experiência em segurança. Invisível para civis que pensam que contratação federal é apenas mais um ramo de negócios. Arquivo 2. Briefing criativo da campanha. Painéis de inspiração e direção criativa que fariam comissões de premiação suspirarem. 3 horas apenas nos elementos visuais, garantindo que tudo parecesse profissional o suficiente para enganar alguém focado em estilo em vez de conteúdo. A falha fatal era sutil. Toda a abordagem emocional se baseava em mensagens que provocariam análises de segurança imediatas. O tom enfatizava transparência, comunicação aberta e envolvimento público, exatamente o oposto do que empresas contratadas pela defesa necessitam. Como criar cartazes de recrutamento anunciando movimentações específicas de tropas, atraente para amadores, desastroso para profissionais. Arquivo 3. Plano de alocação de mídia. Meu favorito. Um monumento à incompetência refinada. Usei custos de mídia precisos, mas aloquei orçamentos para plataformas cujo acesso é proibido a funcionários federais durante o expediente. 60% do investimento em mídia digital foi destinado a redes sociais que a maioria dos funcionários do Pentágono não poderia acessar sem violar autorizações de segurança. As planilhas eram verdadeiras obras-primas. Gráficos com códigos de cores, projeções detalhadas de retorno sobre investimento e análises trimestrais que impressionariam qualquer professor de administração. No entanto, a estratégia subjacente desperdiçaria milhões ao mirar públicos que não podiam acessar o conteúdo legalmente.
Era como planejar uma campanha de recrutamento em áreas onde militares da ativa eram proibidos de comparecer. Os arquivos 4 a 7 seguiam o mesmo princípio. Apresentações profissionais que mascaravam erros estratégicos graves. Uma estratégia de mídias sociais que resultaria em violações imediatas do OPSSAC, Operações e Protocolos de Segurança em contratos federais. Recomendações de parceria com fornecedores sem autorização de segurança. Modelos de precificação que infringiam normas federais de aquisição. E uma estrutura de conformidade que confundia o departamento de TI com regulamentações comerciais padrão. A genialidade estava nos detalhes. Cada documento incluía minhas convenções de nomenclatura padrão e assinatura digital, incorporada nos metadados, com registros de data e hora, mostrando que haviam sido criados semanas antes mesmo de Ashley ingressar na equipe. Em seguida, criei versões paralelas, as reais armazenadas em pastas protegidas por senha com documentação completa de cada decisão. A logística militar me ensinou a importância de sistemas redundantes. Se uma linha de suprimentos falhasse, era necessário ter rotas alternativas. Se as comunicações principais fossem interrompidas, precisávamos de canais alternativos. Apliquei o mesmo princípio à coleta de evidências. Múltiplos fluxos de documentação, sistemas de verificação sobrepostos e trilhas de auditoria inabaláveis. Também comecei a desenvolver uma rede de vigilância digital. Sempre que Ashley acessava as pastas falsas, meu script em segundo plano registrava a ação. Quando ela baixava arquivos, eu sabia quando os renomeava para remover minhas iniciais, pois possuía capturas de tela. Os registros de acesso do departamento de TI forneciam verificação adicional, se necessário. Ashley caiu na armadilha imediatamente. O e-mail que enviei para ela foi direto. Aqui estão as credenciais para as pastas do projeto Patriot. Os arquivos das entregas finais do Patriot devem conter tudo o que você precisa para a sua apresentação. Cliquei em enviar exatamente às 18h30 e, em seguida, arquivei uma cópia no meu sistema de backup pessoal. 2 horas após receber as credenciais, ela já estava baixando tudo. Observei os registros de acesso como um atirador de elite monitorando o movimento de um alvo. Paciente, metódico, documentando cada ação. Na manhã seguinte, eu tinha um registro completo de suas impressões digitais por toda a minha inteligência comprometida. O momento mais satisfatório ocorreu durante nossa reunião de equipe no dia seguinte. Ashley estava à frente da sala de conferências apresentando meus sistemas corrompidos com a confiança de um general, realizando um briefing para o Estado-Maior Conjunto. Trabalhei até tarde ontem, desenvolvendo essas abordagens estratégicas, anunciou ela, apontando para as visualizações que eu havia criado 4 semanas antes. As ideias são inovadoras. Jordan Walsh levantou a mão e sentiu uma onda de orgulho. O garoto estava aprendendo a identificar problemas táticos. Esse posicionamento parece arriscado para um contratado que trabalha com informações confidenciais. Estamos mesmo mirando o setor comercial para contratos exclusivamente de defesa? O sorriso de Ashley permaneceu impecável, mas notei a expressão discreta de alguém buscando desesperadamente uma justificativa. É exatamente esse tipo de pensamento convencional que precisa ser questionado. Às vezes, a estratégia exige movimentos ousados que deixam especialistas tradicionais desconfortáveis. Ela passou para o próximo slide. Meu plano de conformidade intencionalmente desastroso. Vejam essas oportunidades de eficiência. É por isso que a Patriot nos contratou, para revolucionar sua abordagem. Mantive a expressão neutra, anotando tudo como se fosse uma excelente colega de equipe. Internamente, catalogava cada afirmação falsa, cada deturpação, cada momento em que tentava passar meu trabalho sabotado como pensamento inovador. O mês seguinte se transformou em uma cuidadosa dança de apoio calculado.
Ashley exigia novas estratégias, sempre urgentes, sempre de última hora. Eu as fornecia da minha pasta especial. Cada arquivo, uma arma meticulosamente elaborada, pronta para se voltar contra ela. Ela começou a compartilhá-las diretamente com a liderança da Patriot Defense Systems, assinando como estrategista principal e, ocasionalmente, lembrando-se de me creditar em notas de rodapé como apoio à pesquisa. O momento mais revelador ocorreu durante uma reunião na tarde de quinta-feira com Rachel Stevens. Ashley estava mostrando ao nosso CEO o progresso usando exclusivamente meus arquivos de teste. "O trabalho estratégico é excepcional", disse Rachel, olhando para mim. "Lucas, sua expertise em segurança realmente se destaca aqui." "Na verdade", interrompeu Ashley habilmente, enquanto eu realizava a coleta inicial de dados. "Reformulei completamente a direção estratégica com base na minha experiência anterior em contratos federais. Isso representa uma abordagem fundamentalmente diferente daquelas que consultores de defesa tradicionais costumam recomendar." Sorri e concordei com a cabeça. Ashley definitivamente trouxe sua perspectiva única para o trabalho. Deixe-a assumir o controle. Deixe-a se apropriar disso. Permiti que ela construísse toda a sua reputação em estratégias que fracassariam espetacularmente sob o escrutínio federal. Cada apresentação a deixava mais comprometida, mais envolvida na ficção. Ela não podia mudar de ideia sem admitir que apresentava bobagens há semanas. Enquanto isso, mantinha 2 fluxos de trabalho paralelos. Os arquivos fictícios continuavam alimentando a confiança crescente de Ashley, enquanto eu desenvolvia a estratégia real em pastas seguras às quais somente eu tinha acesso. A análise real da Patriot revelou uma história completamente diferente. Oportunidades de mercado genuínas, estratégias de posicionamento autênticas e insights acionáveis que realmente transformariam a abordagem deles em relação aos contratos federais. Cada estrutura foi documentada, cada suposição explicada e cada recomendação fundamentada nos meus 20 anos de experiência combinada nas áreas militar e corporativa. Essa era minha apólice de seguro, meu trunfo, à espreita, enquanto Ashley executava sua dança da destruição com minha inteligência comprometida. A avaliação preliminar com a Patriot estava agendada para a terça-feira seguinte. Ashley já havia enviado a apresentação completa para revisão prévia, um monumento de 47 slides, à bela incompetência. Não havia retorno. O pavio estava aceso, e eu tinha um lugar privilegiado para assistir à explosão. Mas primeiro, precisava garantir que a estratégia real estivesse pronta para ser implementada, caso alguém perguntasse o que era competência de verdade. A sala de conferências da Patriot Defense Systems era um monumento à capacidade militar americana. Troféus de campeonatos de inovação em defesa preenchiam vitrines ao longo de uma parede, fotografias de oficiais do Pentágono e veteranos condecorados cobriam outra, e uma mesa de mogno dominava o centro, grande o suficiente para acomodar confortavelmente 25 executivos, assessores militares e oficiais de compras. Na manhã de terça-feira, 19 pessoas compareceram, incluindo Ryan Martinez, o diretor de marketing, cujas perguntas definiriam nosso destino, e Jessica Hamilton, CEO da Patriot, uma ex-coronel da Força Aérea que construiu um império de defesa por meio de execução disciplinada e tolerância zero à incompetência de contratados. Seus cabelos grisalhos estavam presos em coque apertado, conforme regulamento, e seu aperto de mão era firme o suficiente para quebrar nozes. Ela havia sobrevivido a 3 missões no Pentágono e 2 operações de combate. O MBA de Stanford de Ashley não a impressionaria.
Ashley chegou às 8h30, 15 minutos antes do horário marcado, vestindo um terno que provavelmente custava mais que minha hipoteca mensal. Era toda apertos de mão confiantes e conversa ensaiada, circulando pelo salão como candidata política em jantar de arrecadação de fundos. Assisti da minha poltrona reservada na segunda fila, laptop a postos, observando sua atuação com o interesse distante de um atirador de elite estudando o comportamento do alvo. Rachel Stevens e 3 outros sócios da Summit sentaram-se ao longo da parede lateral, com expressões que misturavam entusiasmo e ansiedade contida. Contratos de $40 milhões tendem a aguçar a atenção de todos, especialmente quando a reputação da agência depende do resultado. A tensão era tão palpável que podia ser cortada com uma baioneta. Ashley percorreu os slides iniciais com confiança prática, refinada, repleta de promessas, construindo a estratégia que ou selaria o negócio ou afundaria o navio. Primeiro slide. Bela apresentação da empresa, alinhamento com a missão e toda a terminologia corporativa que executivos do governo toleram a contragosto. O segundo slide apresentava a análise do setor baseada em pesquisas públicas, terreno seguro que não expunha a corrupção subjacente. O terceiro slide mostrava a avaliação de ameaças, mapeamento, gráficos impressionantes e sequência lógica. Ela construía confiança, estabelecia credibilidade e preparava o terreno para o evento principal. Reconhecia a abordagem tática. Estabeleça confiança antes de entregar a mensagem. Infelizmente para Ashley, sua comunicação era uma granada ativa com o pino já puxado. Slide 4. Mapeamento da jornada do consumidor. Território ainda relativamente seguro. Então surgiu o slide 5, estratégia de posicionamento da marca, o slide de $40 milhões. No momento em que o mapa de posicionamento apareceu na tela, observei a expressão de Ryan Martinez mudar de atenção educada para preocupação profissional. Ashley acabara de sugerir que os contratos, estritamente classificados como militares, fossem direcionados para mercados comerciais. Pode explicar esse foco de mercado? Perguntou Ryan, mantendo a voz diplomática e neutra, enquanto o olhar demonstrava ceticismo. O sorriso de Ashley permaneceu firme, mas notei uma leve tensão em seus olhos, a primeira fissura em sua confiança. Nossa pesquisa mostra um potencial significativo ainda inexplorado no setor comercial, respondeu ela com desenvoltura. Essas recomendações representam uma mudança de paradigma que revolucionará as contratações federais. Jessica Hamilton inclinou-se ligeiramente para frente, seus instintos de coronel se manifestando. Este contrato envolve capacidades de defesa classificadas. Não podemos direcionar marketing para entidades comerciais sem violar nosso nível de autorização de segurança. Slide 6, a estrutura de conformidade. Ryan pegou seu tablet, franzindo ainda mais a testa, enquanto comparava as recomendações de Ashley com as regulamentações federais vigentes. Seu relatório indicava supostas isenções do ITAR, que não existem na legislação atual. Essas abordagens desencadeariam uma investigação federal imediata e possível rescisão de contrato. É exatamente esse tipo de pensamento inovador que estamos propondo, disse Ashley, embora sua mão tremesse levemente no controle remoto da apresentação. Às vezes, uma estratégia revolucionária exige desafiar restrições tradicionais de conformidade. Slide 7, o plano de alocação de mídia. Agora, até mesmo os executivos juniores trocavam olhares preocupados. Uma conversa sussurrada irrompeu na outra ponta da mesa. Ryan assentiu sombriamente com o que quer que lhe tivessem informado. Senhorita Reynolds, disse o diretor de marketing com a voz gélida,
E a senhora está realmente sugerindo que aloque 60% do nosso orçamento digital em plataformas de mídia social, cujo acesso é proibido a funcionários federais durante o expediente? Isso violaria protocolos básicos do OPSC, que todo contratado da área de defesa aprende no treinamento de segurança. A sala começou a se fragmentar. As vozes se elevaram quando os responsáveis pelas compras identificaram problemas adicionais. Por que recomendam parcerias com fornecedores sem autorização de segurança? Como sugerem campanhas de marketing público para recursos confidenciais? Estão realmente propondo modelos de precificação que infringem diretamente normas federais de aquisição? Ashley se atrapalhou, recorrendo a jargões de consultoria sobre disrupção e inovação. Cada resposta a afundava ainda mais. Os oficiais militares trocaram olhares, típicos de audiências judiciais. Então, Jessica Hamilton fez a pergunta fatal, sua voz de coronel cortando o caos como uma lâmina. Vocês sequer entendem de contratos federais? O silêncio caiu como uma bomba atômica. 19 pares de olhos fixos em Ashley. Sua boca abriu, fechou, abriu novamente. Nenhum som saiu. A confiante MBA finalmente encarava uma situação que não podia ser resolvida com animações de apresentações e jargões de startups. A voz de Ryan era calma, controlada, letal. Sr. Campbell, o senhor tem algo a acrescentar? Todas as cabeças se voltaram para mim. Ashley empalideceu, finalmente entendendo que seu castelo de cartas desmoronava em tempo real. Levantei-me, alisando o paletó com a calma deliberada de alguém que passou 8 anos se preparando para situações de alta pressão. Sim, Sr. Martinez. Sim, meu laptop já estava aberto com a estratégia pronta, baseada em 20 anos de experiência combinada nas áreas militar e corporativa. Posso? Mostrei um cabo de apresentação. Jessica assentiu brevemente. Por favor. Ao passar por Ashley, paralisada como um cervo diante dos faróis, senti 12 anos de invisibilidade se dissiparem. A tela piscou, sua fantasia desapareceu, a realidade apareceu. Posicionamento exclusivo para militares em contratos de defesa confidenciais, disse eu, com voz firme e profissional. Isso está perfeitamente alinhado com seus requisitos de segurança e normas federais. A segmentação comercial violaria seu nível de autorização de segurança e poderia resultar no cancelamento do contrato. Ryan inclinou-se para a frente, com alívio visível em sua postura. Esses alvos demográficos correspondem exatamente aos nossos protocolos internos de segurança. Expliquei a eles a estratégia real, posicionamento com foco militar, parcerias com fornecedores com autorização de segurança, proteção de capacidades classificadas, estruturas de preços em conformidade com regulamentações federais e mensagens aprovadas pelo ITAR. Cada recomendação era fundamentada na missão real da empresa, apoiada por pesquisas legítimas e concebida para fortalecer e não prejudicar seus relacionamentos com o governo federal. 45 minutos depois, a sala havia se transformado de um interrogatório hostil em sessão de planejamento colaborativo. As perguntas deram lugar a discussões estratégicas. As preocupações evoluíram para detalhes de implementação. Essa era a estratégia como deveria ser. Honesta, rigorosa, atenta à segurança e respeitosa com as responsabilidades de vida ou morte que os contratados da área de defesa carregam. Finalmente, Jessica ergueu a mão, pedindo ordem. Sr. Campbell, se o senhor tinha esse nível de detalhamento estratégico disponível, por que nos apresentaram isso inicialmente? Ela gesticulou na direção de Ashley, que ainda permanecia paralisada contra a parede. Abri minha pasta de evidências com a mesma precisão metódica que antes usava para informar comandantes de batalhão. Transparência total, Coronel Hamilton. Registros de data e hora. Logs de acesso. Histórico de e-mails.
Análise de metadados. As recomendações falhas eram documentos de trabalho internos, nunca destinados à apresentação ao cliente. Foram acessadas sem autorização e apresentadas como trabalho estratégico final. Ryan percorria a documentação em seu tablet, sua expressão se tornando mais sombria a cada nova descoberta. Os metadados mostravam evidências claras de acesso não autorizado e manipulação de conteúdo. Jessica se levantou, sua presença imponente preenchendo a sala. Senhoras e senhores, precisamos de um breve intervalo. Sr. Campbell, permaneça. Todos os demais aguardem lá fora. Assim que fiquei a sós com a equipe de liderança da Patriot Defense Systems, a postura militar de Jessica suavizou-se um pouco. Você correu um risco profissional considerável, filho. Encarei-a fixamente. Minha responsabilidade é fornecer uma estratégia precisa, coronel. Não posso permitir que decisões de 40 milhões de dólares sejam tomadas com base em informações comprometidas. Ryan ergueu os olhos da documentação que revisava. 15 anos na área de compras para a defesa e raramente vi alguém apostar a carreira na integridade profissional. Quero que ele lidere este projeto. Jessica assentiu, aprovando. Você consegue entregar tudo o que apresentou? Sim, senhora. Mas precisarei de autoridade real, equipe dedicada e acesso direto a seus oficiais de segurança e especialistas em compras. Feito. Ela estendeu a mão com firmeza militar. Devemos convidar os outros de volta? Quando a equipe da cúpula retornou, a mensagem de Jessica foi inequívoca. Vamos prosseguir com uma condição. Lucas Campbell lidera este compromisso. Inegociável. O rosto de Ashley empalideceu enquanto seus sonhos corporativos desmoronavam em tempo real. De volta ao Summit Strategy Group, as notícias se espalharam mais rápido que comunicações criptografadas. Ashley saiu em menos de 2 horas, escoltada para fora pela segurança do prédio, enquanto o RH lidava com as implicações legais. Rachel ficou para trás para minimizar danos. Às 15 horas, ela anunciou para toda a empresa: Lucas Campbell é agora o diretor de estratégia federal. Ashley Reynolds não faz mais parte da nossa organização. Pela primeira vez em 12 anos, eu não era invisível. Colegas procuravam-me para colaborar em vez de explorar. Outros compartilharam discretamente experiências próprias com crédito roubado. Eu não estava sozinha, apenas fui a primeira a reagir com provas e paciência estratégica. 6 meses depois, a campanha Patriot foi lançada sem falhas, dentro do prazo, abaixo do orçamento e superando todos os requisitos de segurança. Isso gerou um aumento de 18% nas renovações de contratos federais e uma economia de 3 milhões em custos de conformidade. Jéssica me enviou um bilhete escrito à mão que ainda está emoldurado no meu escritório. Integridade sob fogo, Serf. O homem invisível havia desaparecido. Em seu lugar estava alguém que entendia que a estratégia mais eficaz nem sempre é a mais barulhenta. Às vezes basta deixar que as pessoas revelem exatamente quem são quando pensam que ninguém está olhando. Às vezes, a melhor vingança é dar a alguém exatamente a corda necessária para se enforcar e garantir que você tenha provas em vídeo do momento em que a pessoa dá o nó. A história de Lucas Campbell nos mostra que, muitas vezes, a verdadeira força não está em títulos, diplomas ou aparências, mas na combinação de experiência, paciência e integridade. Em ambientes de alta pressão, seja militar ou corporativo, decisões precipitadas e manipulações podem ter consequências devastadoras. A narrativa evidencia que o silêncio estratégico, a observação detalhada e a ação calculada são armas poderosas para lidar com crises. Lucas demonstra que a liderança autêntica exige não apenas conhecimento técnico, mas também coragem moral para corrigir erros e proteger interesses maiores, mesmo que isso signifique confrontar colegas
aparentemente poderosos. A vitória não foi apenas sobre Ashley, mas sobre um sistema que premia aparências em detrimento da competência e da ética. O momento de tensão revela que o verdadeiro poder está em agir corretamente quando ninguém espera, e que a paciência estratégica pode transformar invisibilidade em reconhecimento. Nunca subestime a importância da preparação, da ética e da clareza estratégica. Lucas Campbell mostra que conhecimento acumulado, disciplina e análise minuciosa são fundamentais para tomar decisões críticas e evitar falhas catastróficas. Em situações de risco, o poder de observação e a habilidade de transformar informações comprometidas em vantagem estratégica podem definir o sucesso ou o fracasso. Além disso, a história ensina que liderança não é sobre intimidar ou vencer pelo título, mas sim sobre assumir responsabilidade, proteger recursos valiosos e garantir que as decisões sejam alinhadas aos princípios éticos e regulamentares. Vencer uma crise corporativa ou militar não depende apenas da audácia, mas do equilíbrio entre ação e reflexão, coragem e paciência, estratégia e integridade. Quem observa atentamente e age com prudência conquista respeito duradouro, enquanto decisões impulsivas podem destruir carreiras. Agora me diz, quando você percebe que alguém está manipulando informações para benefício próprio, você age imediatamente ou espera um momento estratégico para intervir? Se estivesse no lugar de Lucas, qual seria o seu critério para julgar a lealdade e competência de colegas em uma situação crítica? Escreve aqui nos comentários. Eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você.